Carmeline gozava das delícias da natureza em pequena campina. Corria como se fosse uma gazela no bolinar dos ventos, estirava os braços horizontalmente, parecendo aconchegar no peito a própria vida. Se não pensava em algo mais elevado ou em coisa mais divina, era por lhe faltar o ambiente de aprendizado e por não conhecer naquela encarnação os elementos culturais suficientes. Entretanto, no íntimo, conhecia, por assim dizer, a ciência da vida pelos prismas em que ela se manifesta, por intermédio da natureza. Como máquinas, a escola da intuição e os sentidos aguçados escrevem para a razão, deixando que o coração as leia, a fim de que lentamente a conscientização se faça, sem que a dúvida participe. A menina moça vivia naquele ambiente sem gostar do sistema de vida escolhido por seus familiares, e por vezes era encontrada em prantos. A sua idade não lhe permitia chamá-los à ordem, pelas desumanidades que praticavam todos os dias, e o próprio clima fustigava suas aspirações. O velho vivia mais brando pela sua presença, que lhe tonificava o coração e fazia seus instintos se entorpecerem no esquecimento. Em seu passeio pela vegetação rasteira, Carmeline foi raptada por dois malandros que, qual corvos, viviam à procura de vítimas indefesas, buscando distrair seus instintos. Acharam que os deuses, naquele dia, os favoreciam nas suas aventuras. A moça, como que enlouquecera, oprimida nos musculosos braços dos dois malfeitores, imediatamente abusaram o quanto quiseram do seu inocente corpo, deixando-a em estado lamentável. Quando voltou a si, desmemoriada, nunca mais acertou o caminho de casa. Perambulou pelas encostas dos Apeninos e foi encontrada por alguns lenhadores que, por caridade, a conduziram à cidade mais próxima, sem que dela pudessem certificar a procedência nem o que fazia. A confusão mental da jovem pelos choques emocionais inesperados foi tanta que articulava com dificuldade somente os sons. Li, li, li. Era o solfejo de uma canção que costumava cantar quando saía pelos campos ao encontro da natureza. Na cidade, a apelidaram de a doida Lili. Ernesto quase enlouquecera também pela falta da filha. Os outros nem tocavam no assunto, acostumados a fazer o mesmo com filhas alheias. Os filhos aconselharam o pai a esquecer, pois ele já era doente e não devia aumentar seu sofrimento com coisas que estavam acontecendo todos os dias. Todavia, ele não se conformava. Seu coração quase parou e suas chagas fétidas pareciam que exalavam mais, como se cada pústula de seu corpo fosse um vulcão em ebulição. Sua mente estava enegrecida pelos últimos fatos e sua natureza íntima corrompeu os demais sentimentos que a filha tinha procurado despertar por amor àquela alma sofredora. Tornou-se um tigre. A fera bravia agitou-se em seu íntimo, sem ceder ao apelo da luz, que por vezes se manifestava em sua consciência, por branda claridade. Ignorava a vida sem querer pensar em Deus, abjurou o amor desprezando a amizade. O egoísmo petrificou mais seu coração e o mundo com a perda da filha. Tornou-se para ele um verdadeiro inferno, passando ele assim a ser o maior participante do mal. Certa feita, um salteador que com seus capangas roubara as vizinhanças passando perto da sua casa, nela entraram por parecer estar deserta. Com espanto, encontraram Ernesto, abandonado em um catre, em estado deprimente, sendo consumido pela lepra. E Filipino, o diabólico, como era conhecido o salteador,
e tinha horror à Morféia, tomado de fastio, ateou fogo no casarão, dizendo assustado: Hoje, infelizmente, estou praticando uma boa ação, mas vá lá. Essa doença é terrível. Se queimássemos todos os seus portadores, ficaríamos livres da impureza desses marginais da natureza. Ao ser consumido pelas chamas ateadas por Filipino, sentiu leve vontade de agradecer a Deus. Porém, abandonando essa ideia, concentrou-se na vingança. Mentalizou um ser que tivesse qualidades nobres ao lado da filha e, colocando todas as suas forças mentais na busca, conseguiu vê-la nos braços dos dois homens, sendo estuprada inconscientemente. Quis gritar por entre o fogo, lançando ódio em todas as direções, mas as línguas ardentes não o permitiram. Contudo, mesmo em alta temperatura, com os pensamentos livres, escapulindo em dimensão diferente, Ernesto deixava queimar dentro de si tudo que fosse bom, preservando a maldade, a prepotência e a autoridade, retemperando o gigante como um verdadeiro dragão das lendas para atear fogo onde passasse. Seria ele um verdugo implacável. Relatamos alguns detalhes da vida de Ernesto na Terra para evidenciar os motivos que levaram esse espírito terrível a criar seu grupo maldito que devastava a consciência, crendo que o mais forte era o mais feliz. Não queria ouvir falar em caridade, em religião, em Deus. Reuniu camaradas da mesma estirpe, portadores de idênticas revoltas, e assim foi crescendo o mutirão das sombras. Quando baixava em uma pobre cidade, disse-ia que ofuscava a luz do sol. O povo esquecia a honestidade, a corrupção avassalava as consciências, aumentavam-se as mortes nas madrugadas, graçavam a peste e a fome. Era uma verdadeira calamidade. O diretor espiritual de Assis, contente com o esquema doutrinário de João Evangelista, falou-lhe humildemente: Conheço, Senhor, um terror das trevas, de cujas negras urdiduras conseguimos às vezes defender as pessoas. Todavia temo que alguém o enfrente face a face. Sei, graças a Deus, que isso é transitório, que somente o bem é eterno. Contudo, esses espíritos são terríveis. Como queres saber os pontos estratégicos dessas sombras, poderei indicá-los e que Jesus Cristo te abençoe nos trabalhos de desfazer esse mutirão de maldade. Caso sirvamos para alguma coisa, estaremos eu e os companheiros que nos ajudam ao teu inteiro dispor. Meus filhos, vamos colocar os nossos corações a serviço do Cristo. Foi ele que nos ensinou que o amor cobre a multidão dos pecados. Não existe ser algum, mesmo que seja todo maldade, que o amor não desvaneça ou não penetre na mais profunda das suas entranhas, levando a mensagem de renovação. Deus nos criou diferentes uns dos outros, somos todos iguais, com as mesmas tendências e com o mesmo destino. Tudo isso que notamos e que achamos ser um castre no caminho, nos caminhos humanos tem como objetivo o bem, sendo males aparentes. Verdadeiramente, a essência de tudo é o amor, que, mesmo não se mostrando exteriormente, vibra interiormente, ainda que com menos intensidade, e é neste campo que iremos tocar. Não podemos duvidar do poder insuperável da fé e do amor, que a missão da luz nos sugere. Quem pretende e trabalha no bem nunca é desamparado, e nós, outros voluntários dessa guerra, temos de nos preparar, pois o bem é a essência na qual quem mais ama, mais glórias tem. Fez pequena pausa e continuou com delicadeza. Nilza, deixa eu só fazer um comentário, né? Foi uma parte pesada ali que teve, porém
Eu acho que ele colocou primeiro para mostrar assim, né, que esses verdugos, esses espíritos muito cristalizados no mal, né, eles têm uma história, né, ali no passado também de muita dor, né? A maldade e a dor, elas vêm juntas nesse aspecto até ir despertando o amor. E um ponto que eu achei bacana é que até o diretor de Assis, ele, de certa maneira, ele duvidava. Ele sabia que no futuro o bem ia vencer, mas ele mesmo duvidava da possibilidade do amor hum, conseguir tocar o coração do Ernesto, né? Enquanto o Francisco de Assis, ele já, né, um espírito muito elevado, ele já confiava na força do amor ali para tocar, né, para conseguir lidar com aquela situação. Então é interessante a gente pensar no aspecto, né, que os espíritos mais altos, eles pensam assim, não, todos juntos vamos caminhar, né? Então é um, é um aspecto que eu queria colocar aqui. Tem um outro aspecto que, quando ele começa a descrever o Ernesto, ele deixa claro que, mesmo diante de tudo o que levou ele a se tornar um espírito tão endurecido, ele tem em seu passado pontos em que ele vivenciou o amor. Então, às vezes, a gente lida com espíritos duríssimos e só consegue imaginar a violência, né, que ele apresenta, os sentimentos negativos, mas não importa o espírito que esteja se apresentando, todos eles, em algum momento do seu passado, eles têm uma vivência amorosa, eles conhecem o bem-estar, o amor. É como ele escreveu, acontecem coisas que eles começam a modificar a sua mentalidade, na sua vibração, porque eles começam a congelar os pensamentos. É aquela história que a gente já viu da fotografia, da telepatia, do pensamento. Ele começa a pensar só naquele. Quanto mais ele pensa no aspecto negativo dos fatos, mais ele atrai para si situações semelhantes ou lembranças semelhantes. E faz com que ele vá se endurecendo cada vez mais. E aqui, quando depois do dirigente de Assis fala, que Francisco começa a descrever, se a gente parar e reler, é a síntese do planejamento do campo de acolhimento. Ele descreve exatamente o trabalho que a gente, humildemente, né, e quase aos trancos e barrancos, tenta fazer. É exatamente isso que ele descreve. A gente pode pegar esse pedaço e botar como orientações para se criar um trabalho de radiação para acolhimento. É exatamente aquilo. Nossa, Silvio, foi. Comentando. Opa, diga. Não, eu só ia falar comentando esse negócio do Ernesto aí. A gente falou essa semana sobre o livre-arbítrio. Eu não sei se encaixa nisso, mas que ele teve o amor e depois teve decepção, né? Teve a dor, não sei o quê, o sofrimento. Só que na hora de escolher, ele escolheu a revolta, né? Ele escolheu a vingança, ele escolheu. Isso seria o livre-arbítrio? É uma pergunta. Também. Aí é o que eu falo, é um conjunto de coisas, não é simplesmente ele ter escolhido. Aconteceram situações que colocaram ele opções de escolha ou não. O distúrbio mental que foi se criando nele também interfere na escolha que ele tem que fazer. As influências que ele acabou trazendo para si por estar fixando o pensamento naqueles fatos também interfere. É aquilo que a gente já conversou. Não é simplesmente eu escolho isso ou escolho aquilo. A coisa é muito mais complexa. E mesmo diante de todas as opções de escolha, o auto está sempre supervisionando. E se ele achar que aquela escolha vai ser muito prejudicial para você, ele tenta te ajudar a não fazer aquela escolha. Ele não impede, mas ele tenta colocar outras situações
para que aumente ou se abra uma nova perspectiva, você tenha mais uma escolha. Se mesmo assim você insistir em fazer a escolha que não é a melhor, ele não vai dizer não, mas aí você assume as consequências. Quando eu li essa, esses relatos, né, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei quando eu era professora numa região mais afastada aqui de Brasília. E todo dia tinha assalto na escola, e os carros dos professores e tal. E aí a escola era muito assim, sem recurso, e tinha a quadra dava aula de educação física. E para ir para fazer atividade física, eu falei, vou levar os meninos para a quadra lá fora. Aí eles, não, não leva que tá cheio desses meninos e tal, que faziam os assaltos. E aí eu levava, e aí eles vinham e falavam, professora, posso participar aí da sua aula? E aí eu falava, espera um pouquinho, agora não, daqui a pouco. E aí eles começaram assim a participar e tudo. E aí eu chegava na escola e o meu carro era o único que ficava do lado de fora. E eles falavam: o que acontece? Que seu carro fica lá, os outros ficam lá dentro e eles assaltam. Até tinha um vigia, e quando o vigia saía para ir ao banheiro e tudo, eles mesmo assim entravam na escola e roubavam alguma coisa, né? E ele fala: seu carro fica lá fora, ninguém mexe. Eu falei: eu conheço esses meninos que, né? E aí eu conversava com eles e tudo. Então, me veio essa história na cabeça, né? Assim, a gente quando já olha para a pessoa, né, com- e vê a diferença, né, a gente não consegue se aproximar. Né? Eu tenho uma história bem semelhante. Logo que eu me formei, eu fui atender numa cidade vizinha de onde eu morava em Natal, e era uma cidadezinha do interior, muito perto. E aí, quando eu chegava e atendia, indistintamente quem tivesse para ser atendido, claro, né? E, e o meu carro também ficava do lado de fora. E um dia eu fiquei sabendo que diziam assim: esse carro aqui não pode mexer, porque eu já tinha atendido. Às vezes saía e a menina que me auxiliava dizia assim: esse rapaz aí é assaltante, é isso, é aquilo, não sei o que lá, esse bandido, não sei das quantas, falava sempre assim, né? E aí eu sabia que eles diziam assim: não, nesse carro não pode, ninguém pode mexer. Ninguém mexia, nunca mexeram no meu carro. Impressionante isso também. Mas a gente não sabe, não dá para julgar. Na hora que está ali sentado na sua cadeira, na sua frente, você não sabe quem é aquela pessoa. Ele está ali numa situação diferente, é quase que de uma forma muito humilde ele está ali para você ajudá-lo, né? Não tem como você julgar pelo rosto, nem dá. É isso. E um ponto que o Silvio falou do Ernesto, que eu me lembrei, que eu achei muito bom essa, esse toque, foi que o Ernesto, né, apesar ali da vida dele, ele tinha aspectos que lhe tocavam o coração. Né, que ele se enternecia com o amor, né, que era a questão da filha, e algo que os espíritos eles nos contam, né, naquele material do magnetismo, que todas essas nossas vivências, experiências, elas vão sendo armazenadas, né, em campos mentais, que é por uma organização que a gente nem sabe ainda, que é por teor, por vibração, por conexões. E existem lembranças e vivências que são tão tocantes, que são tão profundas, que pela vibração dessa informação, ela fica em um campo que é um campo ali de frequência alta, né? O que eles chamam do campo consciência alerta. E que eles dizem que nos trabalhos o ideal é procurar ativar aquele campo.
né? Porque é um campo que vem à tona uma série de vivências felizes, tocantes da pessoa, né? Independente de quem é o espírito, ele tem aquele campo que é que está armazenado aquelas lembranças mais profundas, né? A gente já falou isso várias vezes, mas eu fiz essa ligação. E para reforçar a importância disso, né, que isso são conhecimentos que nós estamos adquirindo assim, praticamente agora, são recentes. Mas isso é tão importante que, antigamente, nas reuniões, né, principalmente de desobsessão, às vezes espíritos muito endurecidos e, e com revolta, com desejo de vingança e muito difícil de se conversar com ele. E no meio do nada vinha ou uma figura, ou pai, mãe, ou um nome às vezes. E aquilo é como se você acertasse uma marretada no espírito. Quando ele ouvia aquele nome, a ligação era tão imediata que ele perdia o chão. Eu já vi alguns que não conseguiam mais falar, perdiam o raciocínio. Só de se citar o nome daquela pessoa que no passado, ou seja lá qual foi a relação deles, envolvia amor. Então, isso agora vem evoluindo, porque, para o que o Ismael falou, né? Você agora faz um trabalho mais amplo. Você não lembra de uma figura na vida dele, de um momento, mas você tenta fazer com que ele abra a mente e resgate todas as experiências, digamos assim, boas que ele já teve na sua existência. E naquele momento ele se reconhece também como um instrumento crístico, que ele já fez coisas boas. Embora ele esteja naquele estado de revolta, de raiva, ele se toca que ele também tem coisas boas, ele faz boas ações, ele também não quer só o mal. E essa tendência, né, esse aprendizado que a gente está tendo com o mentomagnetismo, caminha para uma facilitação para o autorreconhecimento desses espíritos mais endurecidos. Vou ler mais um pouquinho. Quando a alma encarnada ou o espírito livre no plano espiritual se afasta temporariamente dos caminhos espirituais, sente-se intimamente perdida e sem remissão, sentindo-se envolvida em clima tão negativo que lhe entorpecem os centros mais sagrados da própria vida e a consciência se lhe afigura como um inferno. Mas como nada se perde, tudo se renova nas bênçãos da luz, chega o dia da inauguração inevitável da renovação interior, da limpeza espiritual se instalar na consciência e no coração por ordem mais alta de Deus. A missão de Jesus Cristo não foi outra nos caminhos do mundo, e os seus discípulos, os continuadores e os companheiros dos seus discípulos, os agentes do bem, se esforçam para viver o seu mais puro amor. Procuram dar o testemunho em convivência com o resto da humanidade, por serem todos filhos do mesmo Deus. A luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. A verdade é o programa do Criador que, não precisando de ajuda humana, se impõe por natureza divina e inspira as mais nobres criações. Vamos nos unir para o bem. Esta unidade é por excelência gloriosa, se porventura aparecerem problemas, se surgirem sacrifícios, se a depressão nos torturar, lembremo-nos do apóstolo Pedro no capítulo 4, versículo 14 de sua primeira carta. Pelo nome do Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, propõe com eficiência: ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, é para que também com ele sejamos glorificados.
Acho que podemos. Essas duas frases aí é o famoso segura tua onda que tu não tá sozinho. Engraçado que me deu uma vontade de abrir, eu tô com o evangelho aqui, me deu uma vontade de abrir, aí veio imediatamente, né, essa referência aí, achei tão bonito.